Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva, primeiro programa da temporada 2014. O campeonato catarinense começou neste final de semana, o Metropolitano, que representa a cidade na competição catarinense, começou com o pé direito, com vitória fora de casa diante do Marcílio Dias. Os outros campeonatos, os principais do país, já estão na terceira, quarta até quinta rodada da competição. Daqui a pouco tem Copa do Brasil, nós vamos ter Taça Libertadores de América e este é um ano de Copa do Mundo com um diferencial. A Copa do Mundo vai ser aqui no Brasil. Então vai ser um ano de muito futebol, de esportes e de muitos assuntos a serem abordados aqui no Meia Hora Esportiva, sempre às segunda-feiras, a partir da 13h, às sextas-feiras também 13h. Eu recebo no primeiro programa do ano o Meia, jogador do Clube Atlético Metropolitano, estreou com vitória, com a camisa alviverde vestida pelo jogador, o Cícero. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no programa Meia Hora, Cícero. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos. E sempre que a gente for convidado, estarei presente. Agora você, eu dizia, começou bem. Começou estreando com vitória, né? Isso é importante para o jogador que chega, veste a camisa e já começa com o pé direito. Sem dúvida, né? É sempre bom você estrear ganhando, né? A gente sabia da dificuldade que seria a partida, né? Mas a gente sabia que era muito importante estrear com o pé direito. Eu tive a felicidade de fazer minha primeira partida oficial com a camisa do Metropolitano e sair vitorioso. Eu fazia até referência ontem na rádio, durante o jogo, você, o próprio Everton César, fizeram uma linha de dois ali na proteção à defesa, com o Davi primeiro, né, e depois o Everton, e você um pouquinho mais adiante. Quer dizer, teve consistência na proteção à defesa, mas também teve boa saída de bola. Quer dizer, o conjunto funcionou. A gente sabia que seria bastante difícil por ainda não ter feito os jogos juntos, ainda não ter aquele entrosamento, né? A gente teve algumas dificuldades durante a partida, principalmente com questão ao entrosamento da equipe, mas o professor vem pedindo para que a gente tenha essa participação ali na parte defensiva também, podendo auxiliar o ataque. E ontem a gente conseguiu, em alguns momentos, fazer bons momentos do jogo, durante o jogo e procuramos dar essa proteção para a defesa e também para auxiliar o ataque. E, graças a Deus, somos felizes com a vitória. Bom, o campeonato começou, claro, com a vitória do Metropolitano sobre o Marcílio Dias, a vitória do Juventus, a meu juízo, uma surpresa em cima da Chapecoense, que foi a sensação do ano passado. O Figueirense foi um trabalho para ganhar o jogo na estreia no sábado, diante da equipe do Brusque por 1-0. O gol foi exatamente aos 35 do segundo tempo, com o Lúcio Maranhão. O Juventus venceu a Chapecoense 2-0. Marcelo Moscatelli e o Jabá fizeram os gols. Ontem, Joinville 1 também para a equipe do Criciúma. O Criciúma só conseguiu empatar a partida no finalzinho da partida com o Ronaldo Alves. O Criciúma fez o gol lá pelos 40 minutos. O gol do Joinville foi do Fernando Viana. E aí o Atlético de Birama venceu o Avaí por 2-0. Jogo disputado na Baixada, com 2 gols do Brasão, ex-internacional de Lages. Em Itajaí, Marcílio Dias 1, né? Gol do Anderson Lopes no primeiro tempo, e no segundo tempo o Metropolitano virou com o Reinaldo e com o Gustavo contra. Agora, Cícero, foi uma tarde quente, né? Muito quente, estava bastante calor, não estava ventando muito, exigiu bastante da parte física, né? E até a gente saiu até contente com essa parte, porque a gente está treinando há 23 dias apenas, por uma competição muito difícil, que é jogos de quarta e domingo. Então, para a primeira partida, exigiu bastante a parte física, estava bastante calor, então a gente saiu contente porque conseguiu suportar os 90 minutos. Tanto que o árbitro da partida, o Ronaldo Marques da Rosa, a 22 minutos do primeiro tempo, ele fez uma parada técnica para os jogadores fazerem aquele reabastecimento, tomar uma água, respirar um pouco, porque a temperatura oscilava na casa dos 30 graus, mesmo próximo ao litoral, soprando aquela brisa que não soprou com tanta intensidade ontem, né? É verdade, não fez muito efeito essa brisa. O árbitro foi muito feliz, né? Porque apesar da temperatura de quem está de fora, uma dentro de campo é outra. Tem a sensação térmica que vai lá em cima.
Então estava bastante quente, estava difícil ter uma recuperação de uma jogada para outra. E o árbitro foi feliz nesse ponto de ter paralisado um pouco a partida para que a gente pudesse dar uma respirada, tomar uma água, hidratar melhor o corpo para poder suportar o restante da partida. Qual é o principal desgaste numa tarde ensolarada, quente, como foi nesse domingo à tarde? Olha, são vários fatores, né? Uma preparação, que você já vem de uma preparação forte, então automaticamente para o início você não está 100% ainda. O calor, você transpira bastante, desidrata muito, né? Então é muito difícil. Pela temperatura que está, apesar do horário ser um pouco 5 horas da tarde, mas ainda assim pesa pouco. Pois é, porque 5 da tarde é horário brasileiro de verão. A bola rolou às 5 da tarde. Agora, se você olhar pelo horário tradicional do sol, 4 da tarde, né? 4 da tarde, exatamente. Aí continua, a dificuldade é a mesma, apesar só muda a questão do horário, mas o calor continua intenso, né? Esses meses do início de ano, essa dificuldade que tem, exige muito do atleta, exige muito que tenha mais esforço do que o normal seria numa temperatura mais amena. Mas eu acredito que o Metropolitano está vindo fazendo um bom trabalho de preparação física e a gente vai conseguir suportar todos os jogos. Cícero, o Metropolitano começou com vitória. Eu disse aqui que me pareceu ser uma surpresa a vitória do Juventus sobre a Chapecoense. Não tanto a vitória do Atlético sobre o Avaí, porque o Avaí, dos chamados grandes, parece que está um pouco mais distante na fase de preparação. Você jogou lá no João Marcato, inclusive a Copa Santa Catarina no ano passado pelo Juventus. Esteve lá, conhece parte do elenco, pelo menos a filosofia de trabalho. Foi fogo de palha essa vitória do Juventus? Surpreendeu mesmo a Chapecoense ou o Milton Dói, quem chegou lá, está realmente no caminho certo? Olha, eu conheço o Milton Dói, conheço alguns jogadores que lá estão. De início, eu acho que não, para mim não foi surpresa. Eu conheço, apesar de ter dificuldade, ser um time pequeno, com toda a sua dificuldade, vai encontrar dificuldade no campeonato, mas para esse início, sabendo das condições que vinha a Chapecoense, está iniciando uma temporada sem a melhor formação, sem o melhor rendimento físico, eu acho que talvez 2-0, talvez soa assim como uma surpresa, mas um resultado positivo para o Juventus, pelos profissionais que estão lá, para mim não é surpresa. Claro que o campeonato está se mostrando, para essa primeira rodada, o que todo mundo esperava. Um campeonato bem competitivo, com bastante dificuldade para todas as equipes, principalmente as grandes que estão reiniciando o trabalho, né? Então, essa primeira rodada mostrou exatamente isso. Vai ser um campeonato bastante competitivo da primeira rodada até a última. Agora, nós percebemos um diferencial no campeonato, além do formato, que é totalmente diferente das edições anteriores do campeonato, um campeonato que tem mais jeito de torneio do que de competição, porque são 9 rodadas com turno único, uma rodada já foi, faltam 8 jogos para cada equipe, nós tivemos aí uma média de 2,2 nos gols marcados, foram 11 em 5 jogos. Agora os clubes investiram na experiência, você vê que no Metropolitano tem o Reinaldo, jogador rodado, o próprio Negreiros, né, que entrou no segundo tempo, o Alessandro, que era remanescente. Lá no Juventus, o Marcelo Moscatelli, né, que passou inclusive pelo Flamengo e fez um gol na vitória de 2-0 sobre a Chapecoense. Marcos Assunção no Figueirense, Paulo Baier no Criciúma, aquele menino não, já um senhorzinho para o futebol lá, o Marcelo Costa, né, no Joinville, também já é um experiente jogador, entre tantos aí. Que Paulo Baier. Exato, no Criciúma. Então, esse calor, pelo menos no início de temporada, os velhinhos suaram um pouco mais, né? Vai exigir um pouco mais, né? Quanto mais a idade maior, a exigência é muito maior também. Se bem que me permita, por exemplo, o Alessandro Corre, que é um garoto. Mesmo com o calor que a gente sentiu ontem lá em Itajaí, né? Realmente, o Alessandro, o vigor físico dele é muito, muito grande, o jogo todo a mesma intensidade, né? Ataca de uma forma, defende da mesma forma. Então, ele, pela idade, é um exemplo para todos, até para a garotada que está começando, né? Para a gente que já vem um pouquinho de tempo aí também. Então, é um cara que
que tem um vigor físico muito grande e não vai sentir com certeza, porque é o cara que se cuida e também com a bola no pé faz diferente. Né? Além dessas questões pessoais, né, que o jogador precisa se cuidar para ter uma vida longa em campo, tem um outro detalhe. A experiência, a qualidade desses jogadores, ela acrescenta na liderança dentro de campo. Você mesmo é um jogador experiente, já passou dos 30? Eu tenho 30 atualmente, né? Estou com 30 agora. E sem dúvida, né? Eu acho que o Metropolitano está com essa cara de um time mais experiente porque o campeonato vai exigir essa certa experiência, né? São 5 equipes consideradas favoritas ao título, né? A gente vem ali buscando o nosso espaço para que a gente possa entrar nesse quadrangular também para buscar o título. Então vai exigir uma certa experiência, às vezes como tocar um jogo, por exemplo, o jogo de ontem, um jogo extremamente difícil, extremamente quente, né? Então exigiu isso da equipe do Metropolitano, que a gente colocasse a bola no chão a hora que tinha que colocar, afastar a bola lá de trás a hora que tinha que afastar. Então essa experiência é muito importante para uma equipe. Quando foi divulgada a escalação do Marcílio Dias, rapidamente eu fiz o cálculo, né, sobre a média de idade do Marcílio Dias, 32,4. Depois aumentou com a entrada do Schwenk no intervalo do jogo. A do Metropolitano ficou um mês abaixo, 32,3. Aí entrou o Negreiros, também subiu a média. Vamos ver os gols, né, no jogo de ontem do Metropolitano. A primeira vitória foi o único time que venceu fora de casa. Aí está o primeiro gol do jogo, o gol marcado pelo Anderson Lopes. O Léo Franco concluiu, mas a bola já havia cruzado a linha fatal e o Bandeira já corria para o meio de campo. Essa é uma jogada que dá origem ao gol do Metropolitano, no segundo tempo, a 1 minuto. Uma bola bem trabalhada, de pé em pé, e sobra para o Reinaldo. Qualidade nesse gol, né? Oportunismo. Bem trabalhada a bola, né? A gente começou a trabalhar bem a jogada desde lá de trás, veio tocando bem a bola e... Esse é o segundo gol, o Maurinho na velocidade ganha do goleiro, olha que chapéu legal. E aí ele vai concluir, não com muita força, o Baggio salva e o Gustavo. A infelicidade acabou colocando contra o próprio patrimônio. Né? Pois é, ele foi um lance, depois que a bola rebateu, ficou muito rápido. Então acho que a única reação que ele tinha era esticar o pé e foi infeliz que a bola bateu no pé e entrou a nosso favor, né? Foi felicidade do Gustavo, felicidade nossa. Olha, essa aí do Anderson Lopes, aí o João Paulo salva, mas já dentro do gol, né? Já tinha sido validado o gol do Anderson Lopes, que teve ainda no primeiro tempo uma oportunidade para ampliar aos 38 minutos. O João Paulo fez excelente defesa. No segundo tempo, mesmo Anderson Lopes, numa bola de escanteio, sobrou no segundo pau, embaixo do gol livre, ele colocou para fora. Isso para citar os lances que o Marcílio Dias teve, que poderia ter marcado mais do gol que fez, que foi um só. Agora o Metropolitano, além de fazer 2 gols, ele teve a oportunidade aquela do primeiro tempo da bola da trave do Alessandro, na cobrança de falta, e 2 jogadas de linha de fundo do Alessandro, uma delas, ele cruza e o Everton César aparece para concluir e o Baggio salva, né? Então, quer dizer, o Metropolitano, além do volume de jogo e uma certa superioridade, chegou com mais perigo. Chegou alguma, nós tivemos algumas chances, né? Tentamos, não conseguimos, acho que ainda falta um pouco de entrosamento, de ritmo de jogo, que é uma coisa natural no início de temporada. Mas o jogo ontem teve alguns momentos que a gente, quando colocou a bola no chão, trabalhou essa bola, a gente conseguiu criar algumas oportunidades. Faltou mais ali o último passe, talvez a conclusão a gol. Coisa que só vai ganhando com o ritmo de jogo, ao decorrer do campeonato as coisas vão melhorando, vão ficando vai ganhando entrosamento e com certeza os gols vão saindo. Pois é, o gol do Reinaldo, por exemplo, é uma jogada que começa e ela tem sequência, passando de pé em pé, envolvendo, por exemplo, começa com o Alessandro, passa a bola por você, chega no Júlio Zabotto e aí ele faz o toque na frente, cruzado, para o Reinaldo fazer o gol. Então, talvez, eu acho que é a insatisfação do treinador, quando essa jogada ela acontece bem trabalhada, de pé em pé, que termina numa boa finalização, como foi a do Reinaldo. O que na verdade, assim, tudo que você trabalha durante a semana é para realmente acontecer esse tipo de gol, esse tipo de jogada. O Metropolitano, a comissão técnica trabalha muito isso, muito posse de bola, toque de bola. Então, toda vez que a gente conseguiu tocar a bola no chão, a gente conseguiu criar. E esse gol foi nítido, né? Que a gente trabalhou a bola lá de trás, virou do lado esquerdo para o lado direito, e depois fez uma tabela
vindo do meio, do canto para o meio e voltou para o fundo. A gente cruzou a bola, que uma bola muito difícil para o zagueiro interceptar. E o Reinaldo, muito bem posicionado, só empurrou para dentro do gol. Quero agradecer, inclusive, a RBS, que não cedeu as imagens dos gols na vitória do Metropolitano de virada sobre o Marcílio Dias por 2-1. Agora, o gramado novo, porque foi plantada recentemente aquela grama, interferiu alguma coisa ou só o calor que atrapalhou um pouco? Não, o gramado, até por ter sido trocado há pouco tempo, foi uma surpresa boa, né? Não interferiu tanto. Lógico, em alguns pontos lá a grama ainda está meio espaçosa, com um pouco de areia, né? Então, em alguns momentos ficava ruim, mas não interferiu. O que interferiu realmente para o espetáculo, não só para o jogo, para o rendimento do jogador, foi o calor mesmo. O calor estava bastante... O gol cedo, a 1 minuto do segundo tempo, o gol de empate, né? Eu até cheguei a falar que o Guilherme se precipitou, porque ganhando o jogo, ele tirou um jogador, o Léo Franco, colocou o Clebinho, se bem que entrou bem. Mas ele tirou aquele menino que corria barbaridade na frente com o Anderson Lopes e colocou o Schwenk. Acho que a intenção era prender mais a bola lá na frente, congestionar o meio. E aí depois ele perdeu o Alisson por contusão. Quer dizer, foi talvez bem intencionada a mexida, trocando 2 jogadores no intervalo, mas a intenção foi válida, mas na prática não funcionou, né? Na prática não funcionou pelo nosso mérito, né? Nós fizemos um gol cedo. A gente conversava no intervalo que nós teríamos que buscar esse gol logo de início do segundo tempo para que não pudesse ficar mais pesado o jogo, para não tivesse que buscar mais da parte física, né? E a gente foi feliz, conseguiu com menos de 1 minuto fazer o gol. E o treinador deles ia ser mais difícil se a gente não tivesse conseguido esse gol antes, porque o jeito e a forma que ele montou o time para o segundo tempo dificultava a nossa marcação e até mesmo a nossa saída de bola, né? Até porque o Marcílio terminou bem o primeiro tempo, não só porque estava ganhando, mas taticamente estava fechando, dando pouco espaço e tentando na velocidade, no contragolpe, buscar o segundo gol, e quase aconteceu naquela bola longa para o Anderson Lopes, que o João Paulo sai, né, fica frente a frente com o atacante e o goleiro levou a melhor. Sem dúvida, eles tiveram... O primeiro tempo eles tiveram alguns momentos muito perigosos ali que dificultou para nós, e eles estavam tentando usar uma arma nossa, eles estavam tentando usar a favor deles, que é a descida do Alessandro, né, que tem um apoio muito bom. O próprio Ari desceu bastante no começo do jogo, o lateral esquerdo. Isso, e ele estava abrindo bem o lateral direito, né, e em alguns momentos eu tinha que sair do meio campo para fazer essa ajuda com o Ari daquele lado ali, então ele dificultou bastante. O treinador, o Macuglia foi muito inteligente nesse sentido. Foi com que eles até fizeram a jogada do gol deles, foi pelo canto do campo. Pelo lado com o Márcio Careca, que cruzou, né? Isso, então eles usaram uma arma que a gente costuma usar, eles usaram contra a gente, né? E depois que a gente conseguiu interceptar algumas jogadas de linha de fundo deles, a gente conseguiu melhorar também nosso rendimento. E o Marcílio retornou à primeira divisão, depois de ter passado pela segundona. O torcedor até compareceu em grande número lá, né? Teve um público bom, e é o que a gente espera, né? Sempre jogar com casa cheia, que tenha bastante torcedor, que o torcedor vá ao estádio, porque realmente é bom para o espetáculo, é bom para os 2 times, né? Não só a torcida a favor, o adversário também é importante. Cícero, vamos conferir a classificação. É claro que só foi a primeira rodada do Campeonato Catarinense de Futebol, mas quem venceu está na liderança. Juventus, Atlético de Ibirama, Metropolitano e Figueirense, todos com 3 pontos. Joinville e Criciúma, 1 ponto. Avaí, Marcílio, Brusque e Chapecoense não ganharam, não pontuaram. É só o começo do Campeonato Catarinense de Futebol. O importante nessa rodada é que o Metropolitano foi o único a jogar fora de casa e voltar com 3 pontos na bagagem, né? Foi o único a vencer fora. Realmente, foi... E é importante no campeonato curto, além de fazer valer o dever de casa, buscar fora. Sem dúvida. E ainda mais que a gente tem um jogo difícil em casa, né? O Joinville, apesar do empate, é uma boa equipe, uma equipe bem treinada, bem qualificada, então a gente sabe da dificuldade. Isso também só aumenta a nossa responsabilidade. Ganhamos fora, agora nós temos a responsabilidade de ganhar em casa, buscar o resultado positivo. Vamos ver como é que está programada a próxima rodada de número 2, que tem na quarta-feira, dia 29, 19h30, na Ressacada Avaí e Juventus. 8h30 da noite aqui em Blumenau, no SESI, Brusque e Atlético de Ibirama. É um bom jogo para conferir, acompanhar aí, para ver como é que vem Brusque e Atlético para o campeonato, ver de perto. O Brusque cumpre perda de mando de campo
Por isso que jogará aqui em Blumenau nesta quarta-feira, 8h30 da noite, no mesmo horário em Chapecó, Chapecoense e Marcílio Dias, às 10 da noite, o jogo da TV Criciúma e Figueirense lá no Heriberto Iussi. Na quinta-feira, 19h30, estádio do SESI, Metropolitano e Joinville. Cícero, jogo em casa, estreia diante do torcedor, com uma vitória na largada do campeonato, é para termos, a gente falava de público, o SESI recebendo o torcedor do Metropolitano em grande número, né? O que a gente espera que o torcedor compareça ao estádio, que vá nos apoiar, vá nos incentivar, porque vai ser uma partida difícil, mas eu acredito que com a evolução que está tendo a equipe vai ser uma bela partida e a gente vai, sem dúvida, buscar os 3 pontos, né, para que a gente confirme nosso momento bom, que não fique só nesse primeiro jogo, que venha a decorrer do campeonato, a gente continue fazendo bons jogos e consiga o mais importante, que é a vitória, e a gente espera que o nosso torcedor vá ao estádio, nos apoie, nos incentive, porque, sem dúvida, o torcedor nosso é muito importante. Algumas melhorias foram feitas no estádio do SESI, até exigidas pelas autoridades públicas. Eu imagino que os ingressos estejam já disponíveis a partir desta terça-feira. Estava acompanhando aqui o Sidney, que é o assessor de imprensa do Metropolitano, mas eu creio que já nessa terça-feira, no mais tardar quarta-feira, lá na loja do clube, nos postos tradicionais de venda, os ingressos estejam disponíveis para o torcedor do Metropolitano. É bom comprar por antecipação, porque o jogo começa um pouco mais cedo, 7h30 da noite, o cara sai do trabalho com trânsito, chega lá, vai enfrentar uma fila. Então é melhor garantir o ingresso, né? De maneira antecipada. Já chega tranquilo, pega o seu lugar lá e confere o jogo. Né? E é bom também essa questão que a diretoria fala muito do torcedor se associar ao clube. Porque daí tem cadeira garantida. Né? Já está lá, está garantido, tem o lugar dele. Tem um conforto a mais, né? É verdade. O que tu espera, sinceramente, de público nesse jogo contra o Joinville? Eu espero um bom público, né? Eu acredito que, pela gente ter iniciado o campeonato aí com uma vitória, eu acredito que um jogo é quinta-feira, 7 horas, 7h30 da noite, um horário bom para assistir jogo, não fica tão tarde, né, para voltar para casa. Então, eu acredito que a torcida do Metropolitano vai fazer sua parte, vai ao estádio, vai nos apoiar e, sem dúvida, vai ser muito importante para a gente buscar a vitória. Chegaram a fazer algum treino esse ano no SESI, não? Fizemos 2 treinos. 2 treinos. Então já está se adaptando ao gramado. Você já jogou ali, né? Já joguei contra o Metropolitano. Contra o Metropolitano. Essa vai... Eu espero estrear bem em casa, vestindo a camisa do Metropolitano, né? Sempre tive vontade de vestir essa camisa, então estou tendo essa oportunidade, jogar com a torcida a favor. Então eu espero estrear em casa bem. Aliás, o Cícero, o torcedor deve ter reparado, está com a camisa, né? A camisa que foi lançada recentemente, a camisa principal do Metropolitano, né? Ontem o Metropolitano jogou com a número 2, aquela que prevalece, pelo menos o branco predomina. Mas facilita, é melhor com o calor que estava lá, a camisa com a cor mais clara, acho que absorve não tanto calor, né? Um pouco menos, pelo menos. Um pouco menos, né? Eu diria um pouco menos também. Gostasse dessa camisa? Claro que tu vai dizer que sim, né? Mas é uma camisa, o formato, ela é leve, como é que ela é? É confortável, muito confortável, ela não, quando está suada ela não pesa tanto no corpo, não fica aquela camisa que pesa, que dificulta, né? Bem fina, um pano fino, para a temperatura que a gente está ideal, que é bem fininho, então ventila bastante o corpo. Dissesse que estava com vontade de jogar no Metropolitano, esse namoro começou faz tempo? Ou foi uma coisa que conversaram e acertaram no final do ano? Eu já tive... há alguns anos atrás, para vir para o Metropolitano, né? Não deu certo, infelizmente não deu certo. Né? Agora que eu estava no Juventus, a gente fez alguns jogos contra o Metropolitano, aí surgiu a ideia de vir para cá. Né? Eu fiquei muito feliz com a sondagem, com a proposta e resolvi aceitar de imediatamente, apesar das outras opções que eu tinha, resolvi apostar no Metropolitano por conhecer alguns profissionais que estão aqui, por conhecer a filosofia de trabalho do Metropolitano, por saber da camisa importante que é o Metropolitano, apesar da pouca idade, né? Então, por saber que o Metropolitano tem um projeto de crescer, né? Então a gente resolveu abraçar o Metropolitano, defender com todas as forças possíveis e crescer no projeto junto com o Metropolitano também. Cícero, você é nordestino, né? Sim. Nasceu no Ceará. Eu nasci no Ceará. Terra de gente famosa lá. Tem alguns comediantes bons lá. Chico Anísio foi um grande comediante, né?
Pois é, mas viesse muito menino ainda para o sul. Eu com 5 anos, minha família mudou para o interior de São Paulo. Deixar seu sotaque lá, né? Eu não tenho tanto... Algumas coisas ainda, por ter um parentesco, assim, o pessoal que ainda mora lá, vem nos visitar, então a gente ainda fala algumas coisas, mas eu perdi o sotaque cearense que eu tinha. Apesar de eu ter aprendido praticamente a falar morando em São Paulo, né? Começou jogando aonde? Eu comecei na Ferroviária de Araraquara, depois fui para São Carlense, que é do lado de São Carlos, do lado de Araraquara, depois comecei a rodar mais no interior de São Paulo ali. Bom, já que tu falasse no futebol paulista, nós tivemos no final de semana mais uma rodada do Campeonato Paulista, com destaque para os grandes, né? Você está acompanhando aí, por exemplo, o resultado importante do Palmeiras, que venceu o Atlético Sorocaba 4-1, o São Paulo venceu o Oeste por 2-1, Corinthians, na reestreia do Mano Menezes, perdeu para o São Bernardo por 1-0. E o Santos venceu o Ituano 1-0. Vamos, Gustavo, já para o Campeonato Carioca, que apresentou no final de semana mais uma rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco 6-0 na Friburguense, né? O Botafogo perdeu para Cabo Friense, lá de Cabo Frio, por 2-1. Fluminense ganhou do Nova Iguaçu 2-1. O Flamengo ficou no empate com o Duque de Caxias em 2-2 nos chamados grandes do futebol carioca, que tem, que incrível, né? Cabo Friense, o Flamengo na liderança do campeonato com 7 pontos conquistados. Cabo Friense venceu 2, empatou uma partida. Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Grêmio e Inter começaram jogando o certame com o time B, mas o Grêmio já colocou o time principal em campo na Arena ontem. Fez 4-0 no Aimoré de São Leopoldo. O Internacional, jogando em Passo Fundo, venceu a equipe local por 2-1. O Juventude foi a Pelotas, venceu Pelotas por 1-0. O Cruzeiro e Veranópolis 1-1. Os principais jogos aí do final de semana, o Brasil venceu o Caxias por 1-0. Além de São Paulo, Santa Catarina, jogou no Paraná também, no futebol paranaense. Eu joguei em alguns clubes de futebol no Paraná, joguei no Rio Grande do Sul também. E tive uma passagem aqui antes do Juventus e agora no Metropolitano, tive no Marcílio Dias também. Então rodei mais aqui por interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sempre jogando ali, fazendo a segunda função, às vezes um pouco mais adiante, ou como volante. Qual é a tua função mesmo e que você gosta de jogar? Eu sempre fiz essa função, né? Segundo volante, terceirão no meio campo, meia, né? Já joguei como primeiro meia mesmo, 10 ali, no Juventude mesmo, que eu tive a passagem, fiz essa função. Né? Então, eu sempre converso com os treinadores, né? Falo, onde colocar para jogar, eu procuro ajudar. Você é um operário do time, se considera assim? Não sei, talvez essa palavra operário, né? Mas eu procuro auxiliar bastante. Porque tem aquele jogador que veste a camisa, joga para o time e não aparece muito para a torcida. Eu sempre tive isso comigo, né? Eu não sou muito de querer aparecer, eu procuro sempre fazer o simples, né? Porque eu acho que é difícil fazer o simples, né? Então a gente procura simplificar o máximo possível para que não possa acontecer nada errado. Você já falou que espera, né, uma boa campanha do Metropolitano. Esse campeonato com o novo formato, qual é a tua avaliação? Vai ser um campeonato equilibrado, como a imprensa está falando? É assim que se imagina? Vai, você veio na primeira rodada aí, já viu, né? Dois favoritos ao título perderam, né? Apesar que tá jogando fora, mas perderam. Outros 2 empataram, então o Figueirense ganhou por 1-0 só, com dificuldades. Então vai ser muito difícil. Eu acredito que não vai ter folga para ninguém, não pode vacilar, não pode perder ponto, principalmente em casa. Né? A oportunidade que você tem de matar, o jogo você tem que matar, porque senão fica muito difícil. Esse campeonato é um campeonato bem complicado de jogar e um dos melhores de jogar, né? Pela quantidade de times bons que está tendo, né? Então acredito que vai ser difícil sim, do início até o fim. Cícero, muito obrigado por ter vindo no Meia Hora, sucesso, e nós esperamos que o Metropolitano chegue entre os 4, depois vamos conversar. Sem dúvida, eu agradeço pela oportunidade, sempre que precisar estarei à disposição, e a gente espera que confirme sim que a gente chegue entre os 4.
Cícero, jogador de meio de campo do Clube Atlético Metropolitano, que estreou com a camisa do Metropolitano nesse domingo, na vitória 2-1 diante da equipe do Marcílio Dias, foi um dos destaques nesta primeira vitória do Metropolitano no Campeonato Catarinense. Bom, nós no final de semana perdemos uma lenda no esporte blumenauense catarinense. Perdemos o radialista Tesoura Júnior, que por 38 anos comandou o programa Marcha do Esporte da Rádio Clube de Blumenau, do meio-dia e 30 a 1h da tarde. Agora, no dia 23 de março, o Tesoura iria completar 98 anos de idade. Faleceu na sexta-feira, foi sepultado no sábado, e nossa homenagem ao Tesoura Júnior, que foi um mestre na crônica esportiva, repito, de Blumenau e do estado de Santa Catarina. E para prestar essa homenagem, depois do Meia Hora Esportiva, nós vamos apresentar aqui o programa gravado, né? Foi um dos programas que nós gravamos do Nossa Gente, que mostra e conta a história. Então você é nosso convidado para continuar aqui na TVL para acompanhar o Nossa Gente especial, relembrando um pouco da trajetória desse grande mestre da comunicação catarinense. O programa Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Reprise hoje, 19h15, 23h30. A todos, um grande abraço.